Pastor, nós temos conselhos e testemunhos. Sim. Vamos lá. Tem um textão aí para ser lido, né? Tem. Vamos lá. Eu acho que esse primeiro ele pediu para não ser identificado. Foi. Falei para Adriana, pode mandar conselho. Oi, Michele Ribeiro, Deus abençoe. Vamos lá. Uma irmã que ela diz assim: a paz do Senhor, preciso de um conselho. Quando conheci meu marido, eu não era evangélica e ele sim, mas ele não estava congregando. Ouvia músicas seculares e ainda ouve pelo celular, pois eu dei meu som por causa das brigas e piorou depois que a mulher que mora perto do local de trabalho separou do marido. Ele me deixava em casa só e só chegava, acho que às 23 horas, ela quer dizer? Eu acho que sim. Às 23 horas, e ficava com ela e as amigas que frequentava lá, pois lá vendia bebidas. Chamei ele a atenção que isso não é a atitude de um homem que se diz evangélico, não podia ser uma mulher bonita que chegava em casa falando, e ainda na minha frente, no dia do nosso casamento, percebi ele e uma obreira que é solteira trocando olhares. Falei com ele, disse que eu sou louca, ciumenta, moramos de aluguel e fica passando sempre na minha cara que ele que banca tudo. Eu trabalho também, ajudo dentro de casa e ainda faço os afazeres de casa. Não esperava passar isso tudo com um homem evangélico e maduro, pai de 2 filhas com netos. Mesmo? Quando eu falo com ele que as atitudes dele estão erradas, ele não gosta e fica dias sem falar comigo e vai dormir no sofá. Trabalhamos, passamos o dia todo fora de casa e quando ele chega do trabalho não me dá atenção, só fica no celular. Me sinto viúva de um marido vivo. Fica me chamando de gorda e isso tudo me deixa muito triste. Hoje estou sendo acompanhada pelo CAPS, estou tomando remédios. Vou fazer 9 anos, vai fazer 9 anos que moramos juntos e em 17 de fevereiro vai fazer 1 ano de casados. Já estamos pensando em se divorciar. Eu entreguei nas mãos de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Esqueci de falar que ele também assediou minha filha dentro da nossa casa. Ele chegou e encontrou ela deitada na nossa cama e disse: se você não sair daqui, eu vou te agarrar. E minha filha, no mesmo dia que isso aconteceu, ela chegou desesperada e me falou tudo. E falou com os vizinhos que moram em frente à nossa casa. Fiquei em choque. Ela queria que eu desse queixa dele, mas não tinha como eu dar queixa sem provas. Mandei ela dar um jeito de gravar, mas em meio dessa situação eu orei a Deus para entrar em providência e me dar sabedoria para tomar a decisão certa. Ele mesmo me confessou o que aconteceu, pediu perdão a mim, a ela, e isso vai fazer 3 anos. Ela ainda também... não sei, é ela? Ela ainda também... falando da filha, né? Ela também não era batizada, tanto é que eu e ela nos batizamos no mesmo dia. Pastor, me dá um conselho. Minha irmã, que situação complicada, hein? Rapaz, irmãos, vamos lá. Primeiro, existem pecados que são mais... a palavra que eu quero dizer são mais complicados. Como assim? Todo pecado, ele é pecado e te afasta da presença de Deus. Em relação a Deus, o perdão é o mesmo para qualquer pecado. Mas em relação a nós, existem pecados que são diferentes e que provocam na gente coisas diferentes. Como assim? O apóstolo Paulo diz para a gente fugir da imoralidade sexual. Eu até coloquei aqui, ó. Primeiro, vamos para a Bíblia, fazer igual o pastor Chico Chagas, é bom indo para a Bíblia. Em 1 Coríntios 6,18 diz assim: fujam da imoralidade sexual. É até um texto que a gente usa muito no encontro com Deus. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, o nível do pecado sexual é o seguinte: você, além de danificar por fora, você também danifica por dentro. Por isso que a recuperação, a restauração de um pecado sexual é muito mais complicado. Vou lhe dar um exemplo. E digo para vocês que já vi isso diversas vezes, em várias pessoas, como pastor, na nossa igreja e também testemunhos que a gente recebe na rádio. O que é mais difícil de ter, entre aspas, uma reconciliação? Um furto ou um adultério? Um furto causa menos sequelas no relacionamento do que um adultério. Um adultério, outro exemplo de pecado sexual,
adultério, prostituição, vício em vídeos errados, vídeos obscenos, abusos, homossexualismo, assédio. Esses tipos de pecado causam sequelas enormes dentro das pessoas. E essas sequelas dentro das pessoas, que vão diretamente no caráter e no coração, são terríveis de ser tratadas. Irmãos, sem medo de falar o que eu estou dizendo aqui para vocês, é mais fácil você ajudar um irmão a se livrar de uma maconha do que a se livrar de um pecado sexual. Eu digo isso porque a gente já tratou os dois casos na Igreja Pão da Vida. É ou não é, pastor? É desse jeito. Um pecado sexual, ele aprisiona uma pessoa de uma maneira terrível. Terrível, terrível, terrível. A pessoa tem que se pegar muito, 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 muito mais com Jesus. Viver uma vida de santidade, buscar Jesus dia após dia, porque todo dia chega a tentação na sua porta. Todo dia chega a tentação na sua porta. É como se fosse um crack, meu irmão. É um negócio terrível. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão desse rapaz aqui é uma questão muito complicada. Primeiro, qualquer pessoa pode se dizer crente ou se dizer evangélica. Qualquer pessoa. Mas sejamos sinceros. Bebe, fica até altas horas, fala de todo tipo de mulher com a esposa, desrespeita a esposa, não é, ainda diz, não, eu sou crente, sou maduro, eu sou evangélico. Mas peraí, né? Tem alguma coisa errada. Como é que Jesus Cristo disse? Olhe para os frutos que você vai conhecer a árvore. Como é que uma pessoa desse jeito, com essas coisas, pode se dizer crente? Estou supondo pelos fatos que você me disse. Você tem muitas situações aí, minha irmã. E muita coisa. O seu relacionamento é um relacionamento muito tóxico. É ou não é, pastor Ângelo? Difícil demais. É um relacionamento muito tóxico. Muito tóxico. E quando você vive um relacionamento tóxico, é difícil de você viver bem. É muito difícil. Porque um relacionamento tóxico atrapalha você no seu trabalho, atrapalha você na criação dos seus filhos, atrapalha você na sua adoração de ir para a igreja, porque é um negócio terrível. É um negócio terrível. Você tem coisas a serem feitas. Primeiro, você precisa decidir o seguinte: eu não posso tomar uma decisão, largue ou fique com ele. Essa decisão não cabe a mim. Isso cabe a você resolver com o Senhor. Mas eu penso o seguinte: aqui é a minha opinião, como pastor, como pai e como amigo, para você, irmã, que pediu o conselho. Abro o meu coração aqui para você. Eu acho que um relacionamento se sustentar, continuar de pé depois de uma situação de abuso, é muito difícil. E ainda mais com a filha dela, né? Depois de uma situação de abuso, é muito difícil. Porque isso daí é um pecado que causa sequelas muito maiores do que propriamente um adultério. Se ele tivesse adulterado, teria causado sequelas, consequências menos graves do que o que ele fez com a sua filha. E às vezes eu fico muito preocupado, me preocupa bastante a postura que às vezes as mulheres encaram isso. Por quê? Eu conheço mulheres, e aqui eu conheço pessoalmente, mulheres que preferiram ficar com um homem sabendo que este homem tinha abusado das filhas, mas mesmo assim decidiu ficar. Pastora, sinceramente, irmãos, me perdoem se eu estiver errado, isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Não entra na minha cabeça. Eu não digo você viver com ódio dessa pessoa, não, mandar ela embora e viver com ódio. Eu digo, não cabe. Gente, é porque às vezes as pessoas não sabem. Um abuso, às vezes só um passar de mão, passar a mão, isso causa consequências para o resto da vida na cabeça de quem sofreu o abuso. A pastora Ângela sabe, a gente lida com isso todo dia. Mulheres, meninos, menina que é abusada pelo padrasto, pela madrasta, às vezes pelo pai de sangue ou pela mãe de sangue, por um primo, por um tio. Gente, a gente trata disso todo dia na igreja. Culpa, carrega medo. Carrega culpa, medo, ódio. Como é que a minha mãe sabe e continua com um caba desse? Tipo assim, ela fala, não vou denunciar, é uma coisa, mas permanecer... Continuar convivendo?
Gente, isso é muito sério. O efeito disso na sua filha, irmã, é terrível. É terrível. Na sua filha é terrível. E depois que já passou tanto tempo, 3 anos se passou, numa situação como essa, minha irmã, eu acho que não cabe a gente jogar pano quente, não. Tem que tomar uma decisão assim, pá! Tem que tomar uma decisão de verdade. Tomar uma decisão, pedir orientação ao Senhor e pedir apoio espiritual e acompanhamento pastoral para sua filha. Para sua filha e para você. Primeiro, esse homem aí nunca te respeitou como mulher. Nunca te respeitou como esposa. Não respeitou a sua filha. E já dava sinais. Não honra o Senhor. Tem esses problemas com vício de álcool. Tem esses problemas com mulher. Minha irmã, a decisão é sua. Mas eu acho muito difícil. Muito difícil. Eu não vou dizer impossível, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Com o Senhor não existem limites da grandeza e da graça dele. Mas, olhando para essa situação, eu acho muito difícil manter e dizer, passou tudo, pelo que aconteceu. Como é que sua filha, por exemplo, vai conseguir olhar para o padrasto? Ela nunca vai olhar para ele de outra forma, que não seja lembrado do que ele fez. Nunca vai. Pode perdoar, pode liberar perdão, não viver mais com peso, mas quando botar o olho, não tem como não. Não tem como. Primeiro, não confiaria. Eu não confiaria. Não há mais confiança. Foi uma quebra tão grave de um relacionamento que não tem mais confiança. E quando não há mais confiança, não existe mais relacionamento. Você confiaria deixar sua filha em casa de novo com ele? Jamais. Confiaria? De jeito nenhum. Não confia. Então não tem como se manter. Não tem como. E ser bem sincero, irmãos. Sendo bem sincero com vocês. Não pense, você mulher, que só existe um homem na vida na terra, não. Que não existe, não. É desse jeito. Às vezes as mulheres... Gente, de verdade. E eu falo aqui pra você, mulher. Não só existe um homem na terra, não. Tem 3,5 bilhões de homens na terra. Desses daí, uma parte é casado, mas tem uma parte que é solteira. E desses tantos que existem aí, tem homens de Deus aguardando. Ontem a gente estava falando, um irmão que estava orando pedindo a Deus uma esposa. Então tem homens bons, homens corretos, que você pode se relacionar e ser feliz. E às vezes a gente... Não vou falar do caso da irmã, vou falar da maneira geral. Às vezes a mulher, o homem se prende, mesmo depois de tendo... Irmã, você tem todo o aval bíblico. Você tem todo o aval bíblico para se divorciar. Se você procura permissão para se divorciar, a Bíblia lhe ampara. Lhe ampara. Porque houve adultério. Adultério, um negócio desse. Um negócio desse aconteceu. Então pensa comigo. A gente já viu mulheres que ficam se prendendo a um relacionamento. É um relacionamento abusivo, é um relacionamento de culpa, é um relacionamento desse. Aconteceu recentemente isso com uma pessoa. E ela veio procurar a gente para se aconselhar. Mas não aconteceu com a filha, aconteceu com a neta. E ela veio procurar. E a procura dela foi o seguinte, ela veio procurar o pastor Chico Chagas, eu estava com o pastor. Ela veio procurar a gente para conversar. Aconteceu uma situação igual à sua. Só que ao invés de ser com a filha, foi com a neta dela. O homem que ela estava convivendo tentou abusar da neta. Quando a neta confessou, ela deu um pé na bunda desse cara e veio procurar o pastor, porque já tinham se casado no papel. E a pergunta dela: eu quero me divorciar. E eu vou me divorciar. Eu só quero saber, pastor, se eu vou ficar em pecado diante da igreja. O pai disse: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você vai poder continuar tomando a Santa Ceia, não se preocupe. Vai poder fazer parte da igreja, você não está em mancha diante de Deus. Então, minha irmã, um conselho que você precisa é: preze pela sua vida espiritual, preze pela responsabilidade da sua filha, pela vida que Deus colocou nas suas mãos para você cuidar, que é a sua filha. Um homem pode vir e pode ir embora, mas a sua filha nunca vai deixar de ser sua filha. Nunca. Então, pense direitinho nessa situação. Ore a Deus, ore ao Senhor para que dê tudo certo, para que a sua filha tenha a sua saúde emocional restaurada, porque isso atrapalha demais.
Atrapalha trabalho, atrapalha fé, atrapalha relacionamento. Então... Especialmente porque na cabeça da sua filha o que ela vai levar é: aconteceu, eu contei, ele confessou e ainda assim minha mãe ficou com ele. Entende? Isso é muito terrível. Eu vejo aqui irmãs colocando a respeito do que elas viveram, né, a respeito de terem sido abusadas sexualmente, e elas estão falando isso. Ela diz: eu não tinha nem coragem de falar, eu carrego isso até hoje comigo. Então, assim, a gente vê que, pelo que ela relata nesse texto, ele sempre deu sinais de que não era um bom marido, não, e nem procurava ser, porque uma coisa é você ter essas falhas, tentar se consertar. Ele não era e só dava sinais que ia piorar, e aí terminou nesse ponto terrível. E vou dizer mais, viu? Penso, nem posso afirmar, claro que não, mas penso que logo você vai descobrir coisas piores. Um abismo chama outro abismo, é bíblico. Eu não sei, talvez a pastora Ângela possa me responder em relação a um caso, por exemplo, desse, de dar queixa. Eu não sei. Eu vi aqui os irmãos falando, a respeito... Existe... Como é que prova uma situação dessa, pastora? Nesse caso seria a denúncia dela mesmo, da que foi abusada. Mas o que a gente percebe, pelo menos o que eu percebo a respeito, não estou dizendo que é o caso da irmã, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, gente. Mas a maioria dos casos, quando se trata de o abuso do cônjuge para com a enteada, por exemplo, para com a neta da sua esposa, por exemplo, geralmente a mulher ela protela. Ela não quer acreditar que ela está vivendo aquilo. Ela vai deixando. Eu ia falar sobre isso. Ela vai empurrando, entendeu? Porque é muito difícil aceitar. E acaba que você vê que ela está tão dependente desse relacionamento que vai... Parece que é difícil, mas ela vai passando por cima da situação. Vai deixando parecer que dá para suportar. Isso é cadeia, é prisão mesmo. Eu digo assim, vive uma vida aprisionada. Sim. Porque você tenta se libertar, mas você diz: não, eu não vou conseguir, eu não vou ter outro relacionamento, eu não vou ser feliz, eu não vou achar... Mas isso é mentira do diabo, para manter você cativa num negócio ruim desse. Deus não quer uma filha dele viver num negócio desse de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí, por exemplo, a pastora tocou nesse ponto e teve um caso, isso aconteceu, e quem procurou a gente foi a filha. A filha procurou e contou pra gente. A mãe não sabia até então. Quando a gente... Aí depois de conversar com a gente, a filha tomou coragem e conversou com a mãe. Quando a mãe veio procurar, ela disse: eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira. Eu acho que não foi assim não. Eu acho que a menina tá inventando. E aquilo me preocupou bastante. Porque isso eu já vi acontecendo várias vezes. Ah, mas cadê a prova? Será que ela não tá mentindo? Gente, isso é tão complicado. O pastor Ellison fez um comentário interessante, que o abusador, ele não tem perfil. Como assim? Ah, é uma pessoa que ele tá lá. Não, às vezes é a melhor pessoa do mundo. É o mais próximo. Simpático, é amiguinho, só que por detrás disso é um lobo. Aí pronto. Pastor, não sei se é verdade, tô com medo de acreditar, não sei se é, mas irmão, onde tem fumaça, tem fogo. Onde tem fumaça, tem fogo. Por que uma filha, por que uma sobrinha, por que alguém iria dizer um negócio desse que é tão sério, mas tão sério, só por falar? Geralmente tem alguma coisa errada. Quem denuncia não é tem normal. Vergonha, né? Não é normal. Não é normal. Então, irmã, preze pela sua vida. A sua vida tem valor. A sua vida tem valor. Valorize a sua vida. Valorize a vida da sua filha. E muitas vezes, quando a gente submete a nossa vida a determinadas circunstâncias da vida, a gente está dizendo assim: eu não estou dando valor à vida que Deus me deu. Tá entendendo? Eu não estou vivendo como eu era para viver. Eu não estou vivendo aquilo que o Senhor queria que eu vivesse. Eu não estou vivendo. Deus quer que eu seja feliz. Deus quer, e eu estou pegando a minha vida e não estou aproveitando ela. Uma coisa é você passar por dificuldades, outra coisa é você viver prisioneiro de um negócio espiritual, de uma pressão do diabo, que é coisa completamente diferente. Nesse caso em particular, a gente não sabe se a idade, né, dessa filha. Mas já fazem 3 anos. Mas na maioria das vezes, quando é uma criança, quando está numa fase de adolescência, o abusador ele sempre usa
Desse gatilho. Desse gatilho de dizer, olha, ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar em você. Então, geralmente, você toma conhecimento de um abuso da infância quando a pessoa já tem, sei lá, 20 e tantos 20 anos, e ela carrega. Anos. Por que você não contou? Porque ninguém ia acreditar. E o pior é que na maioria das vezes realmente não acredita. Aí ele usa isso porque realmente não acredita, acha que é coisa da mente da criança. Sempre leva para esse lado, foi imaginação, não foi bem assim, né? É difícil, irmãos. É uma situação terrível. Mas mais terrível do que você ter ouvido da sua filha o que ele fez, é você olhar para ele lembrando do que ele tentou com a sua filha. É você tentar dar carinho para esse homem, conviver com ele, estar com ele dentro dessa condição. E é como eu falei, né? Não é um erro isolado. Você vê os sinais, né? De como ele está desviado, de como é mau caráter, de como não, de forma nenhuma te respeitou como companheira, como não se comportou como o teu protetor. Quanto a tua filha, então, imagina. Um cara desse é um louco. É louco. Um cara desse não serve. É um lobo, é um imprestável. Serve não, minha irmã. Aí só Jesus pegando, destruindo todinho, não serve nem para reciclar. Aí tem que pegar o barro que foi feito, jogar fora e fazer de novo. Tem que quebrar todinho, porque não presta. Não presta. Então não vive essa vida. Não vive essa vida. 15 anos, as meninas estão falando do call center, que ela tinha 15 anos. Não vive essa vida. Não queira essa vida pra você. Quer um conselho bem sincero? Larga esse canalha, larga esse caba safado. Não vive essa vida pra você. Eu não sei qual é a idade da irmã, e talvez eu tenha idade até para ser seu filho. Mas eu, como pastor, e talvez assumindo uma figura de pai espiritual, lhe diga: minha filha, larga esse canalha, isso é um safado. Caba desse não presta pra nada. Pra nada, pra nada, pra nada. Pra nada. Deus queira, o Senhor seja misericordioso e lá na frente ele encontre para dar jeito nele. A dar jeito, mas se ele não quiser dar jeito na vida dele, vai queimar pretinho no inferno, um caba desse. Pretinho no inferno. Pode ter certeza, sem medo de errar. Eu sou crente, eu era evangélico. Tá cheio de gente que dizia que era evangélica, crente, que ia pra igreja, que tá lá no inferno, só esperando a condenação para ser lançado no lago de fogo de enxofre. Por quê? Justamente por causa disso. Então não viva a vida com um satanás desse na sua vida, não. Oh, meu Deus do céu. Pastor Chico vai dizer: meu filho, você tem que ter mais calma. Oi, Lucimar, Pai do Senhor.